assunto, né? A revista Veja, neste final de semana, trouxe a matéria, né? A informação de que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, teria monitorado o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, a pedido, né, melhor dizendo, do governo Michel Temer. Sobre esse caso, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Gilmar Mendes saíram em defesa do colega. Ô Vera, o Planalto negou que isso tivesse acontecido. Começo esse tema com você. O Planalto negou e agora, já hoje, depois de soltar uma nota duríssima, ontem a ministra Carmen Lúcia deu uma recuada, disse que acredita na palavra do presidente, que se há uma negativa da pessoa do presidente, não há mais que se falar em possibilidade de espionagem e, portanto, voltou alguns tons para trás, disse que não vai tomar nenhuma providência, que esse assunto por hora está esgotado. A revista se fia no relato de um funcionário do Planalto, em off, mas a verdade é que é algo difícil de ser investigado, né? Difícil de ser apurado, porque pelas próprias características da ABIN, que é uma agência de espionagem, como o próprio nome já diz. De qualquer maneira, é uma suspeita perturbadora que se levanta contra a presidência, né? Eu, na coluna deste fim de semana, já escrevi sobre alguns expedientes que o presidente está usando notadamente para permanecer no cargo. Ele nomeou 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai fazer nomeações agora visando ter uma maioria na Câmara para arquivar o pedido de abertura de um processo contra ele, que deve ser apresentado essa semana pela Procuradoria-Geral da República. Enfim, são vários expedientes que estão à sua disposição por ter a caneta. Espera-se que ele não exorbite desses expedientes que são legais, esses outros a que eu me referi, para praticar algo claramente ilegal, claramente inconstitucional. Aí sim, se aproximando muito do Richard Nixon, que usou expedientes dessa natureza para evitar o impeachment e mesmo assim não conseguiu. O Pedro Doria escreveu um brilhante artigo sobre isso no Meio. É um site de análise política, eu recomendo ao ouvinte que leia esse texto, comparando Temer a Nixon. Diga aí, Andreasa. O Andreasa, só colocando para o seu governo que nega o fato, é o mesmo que negou, né? Pelo menos num primeiro momento, a viagem do Temer no avião da JBS, né? Você acha que dá para confiar nesse caso? Pois é, não creio que seja exatamente confiável o governo, né? O Planalto. Tanto este quanto o anterior, né? Tanto o Planalto de Dilma quanto de Lula, né? São sócios. Não nos esqueçamos disso, né? O Temer foi eleito e reeleito na chapa da Dilma. É sócio daquele projeto de poder. Sócio minoritário, mas é sócio. Essa acusação é gravíssima. Então não pode ficar assim, parado. A revista Veja trouxe essa informação com uma sustentação, convenhamos, muito frágil, para uma, repito, acusação gravíssima. Houve todo aquele escarcéu inicial, talvez com razão, a acusação é grave. Aí veio Carmen Lúcia, veio Janot, todo mundo soltando nota, cobrando explicações. Depois, diante da dificuldade de se provar o que havia ali, começam os movimentos de recuar. Mas alguma investigação precisa ser feita, isso precisa ser apurado, não pode ficar assim. Porque, de qualquer maneira, ouvinte, pense na quantidade de suposições recentes sobre o uso de expedientes que exorbitam as funções, tanto do Executivo quanto do Judiciário e também do Ministério Público, né? Há acusações contra o Ministério Público, contra a PGR, por exemplo, relativa às gravações do presidente. Há quem sustente que aquilo ali é uma gravação clandestina. Né? Então, você vê que nós estamos realmente, pelo menos nas bordas, pelo menos com base em especulação, namorando, para usar uma palavra do dia, um Estado policial. E isso não é bom. Então, essa acusação de uso da ABIN não pode ficar por aí. Ah, não é bem assim, o presidente falou, disse que não fez, está resolvido. Até porque, em outras ocasiões, a palavra do presidente não valeu. Então, se não valeu em outras ocasiões, nesta que é de extrema gravidade, tampouco pode valer. E a ministra Carmen Lúcia, com todo o respeito que merece, precisa agir com a mesma força, com o mesmo vigor, em outros casos em que o Supremo Tribunal Federal, de que ela é presidente, é acusado.
é acusado, é pressionado, é cerceado, não pode ser só para defender um ou outro, tem que ser para todo mundo, né, presidente? Concorda, Madu? O que eu percebo é que existe realmente uma guerra franca e aberta entre o Executivo e o Judiciário, o que é realmente muito preocupante, é um perigo para a democracia e para a República. Agora, é uma guerra em que, inclusive, você tem elementos do Judiciário que funcionam como verdadeira quinta coluna, né? O que eu tenho percebido, na minha opinião, modestíssima por sinal, é uma ingerência indevida do Executivo para cima do Judiciário, tanto das manobras do ministro Gilmar Mendes, né, na mobilidade do raciocínio dele nos últimos tempos, na nomeação do Admar e do Tarcísio para o Superior Tribunal Eleitoral. Eu vejo várias manobras do Executivo. Eu não me surpreenderia de maneira nenhuma se o Executivo estivesse espionando o ministro Fachin, de maneira nenhuma. E eu não tenho nenhum motivo para acreditar em nada do que o presidente Temer diz, né? Uma vez que ele vem mentindo reiteradamente, né? É o que a gente tem constatado aí. E acho que a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, justamente para neutralizar essas investidas, tem que ter uma posição muito firme com relação ao Executivo. Não se dobrar, mesmo porque o Executivo hoje não tem credibilidade nenhuma, está de joelhos, principalmente perante o Legislativo e a opinião pública também. Vera? É isso, há alguns anos houve uma suspeita de grampo no Supremo envolvendo o próprio ministro Gilmar Mendes, que depois foi descartada. Vira e mexe surgem essas informações de que haveria investigações não autorizadas contra ministros do Supremo. O próprio ministro Teori teve a segurança reforçada um pouco antes do episódio que o vitimou, porque recebeu ameaças e houve ali a gente publiquei isso na Veja quando eu estava no Radar, e houve uma suspeita de grampo nas suas ligações telefônicas também. Lembrando que nessa mesma reportagem do fim de semana da Veja, está dito que a polícia do Senado foi contatada por senadores do PMDB em busca de imagens do ministro Fachin com aquele lobista da JBS que intercedeu a seu favor quando ele foi indicado para o Supremo. Tudo isso leva a esse ambiente de se chantagear o ministro do Supremo, se constranger o ministro do Supremo. Espera só um minutinho. E casa com a informação que começou a ser veiculada por assessores do próprio Temer na semana passada, vamos lembrar, que ele iria para as cabeças contra o Janot e contra o Fachin. Então, eu não sei se a presidente do Supremo não recuou cedo demais, né, em exigir que se investigassem essas denúncias. Diga, Andreas. Ela tem que sustentar o pedido de investigação, isso não pode ficar assim, mas, e evidentemente que você procurar imagens do ministro Fachin, tanto pior grampeá-lo, portanto, né, isso é execrável. Agora, também não podemos transformar o ministro do Supremo em alguém intocável dentro da lei, certo? Porque também há um estardalhaço, porque há no Congresso um movimento legítimo para que seja investigada a relação do ministro Fachin com a JBS, especificamente com o tal do Ricardo Saldi, o lobista, que o teria ciceroneado por gabinete no Senado quando da indicação dele ao Supremo. Não há nenhum problema nisso. Nisso não há. Se nós queremos uma república transparente, clara, que fique evidente as relações de todo mundo. Todo mundo está interessado nas relações, por exemplo, do Gilmar Mendes com os políticos. Todo mundo quer saber com quem ele fala, das amizades com o PSDB, com o PMDB, com o Aécio, etc. e tal. Por que não investigar também acusações que existem contra o ministro Fachin relativos à sua relação com a JBS? Há acusações graves contra ele, e é função do Legislativo investigar isso, que seja feito, mas sem grampo, sem qualquer coisa que fira
os limites da lei. Eu não sei se isso é função do legislativo, sinceramente. Isso me cheira a intimidação no momento em que metade do Congresso é investigado na Lava Jato. Eu acho que isso está mais para um caso do CNJ, por exemplo, que é o controle externo da magistratura. Também. Ou do próprio Supremo, ou do próprio ministro se dizer impedido, por exemplo, de julgar a delação deste lobista que o ciceroneou. Vamos lembrar aqui que a gente considerou descabido o pedido do Janot para que o Gilmar Mendes fosse afastado do caso do Aik, por ser uma coisa ali meio esquisita. Então, não sei, me cheira a intimidação, me cheira a tentativa de intimidação, essa inclusão dele na CPI da JBS. Isso, Vera, cheira porque o Congresso é esse que é. Porque tem as circunstâncias que existem. Mas em condições normais, e é essas que a gente deve procurar, não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em que se investigue uma relação como essa. E você, Madu, onde você se coloca nessa questão? Não, eu queria fazer um reparo histórico aqui, porque eu acho injusta essa comparação do Michel Temer com o Richard Nixon, né? Que também era conhecido como Tricky Dixie, né? O Nixon das pegadinhas, né, uma tradução livre. O Nixon, pelo menos, foi um estadista, porque foi dele a abertura para a China, a retomada das relações dos Estados Unidos com a China. Pelo menos esse legado ele deixou. Reconheço o Watergate, tudo isso, do varejo da política, do lado sujo. Agora, pelo menos, não dá para comparar com Michel Temer, que é um semi-quase ditador de República de Banana. Eu desconfio demais de Michel Temer, cada vez desconfio mais, né? Aquela cara dele de mordomo de filme de terror, de lobisomem, não é à toa, não. Ninguém é impunemente presidente do PMDB há tanto tempo. E as atitudes que ele tem tomado recentemente são atitudes de gangster, né? Não tem outro termo, né? Só que o Nixon foi um estadista. O Temer não é estadista nem para o Mercosul, pô. Vamos pesar as coisas direito.